Ei, segundo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos arrepiar aqui, já dá início ao nosso quarto bimestre, tá ok? Então, hoje a gente vai começar falando sobre o conteúdo que não deu para a gente finalizar no bimestre passado, que tinha bastante coisa sobre sistema hormonal. Então, a gente vai finalizar sistema hormonal e reprodução e depois já vamos começar a falar sobre reino vegetal, tá? Então, o sistema hormonal, gente, como é que a gente faz uma comparação sobre o sistema hormonal? Imagina o seguinte, que diferença que tem o impulso nervoso dos hormônios, isso que eu quero dizer, tá? Imagine que o impulso nervoso funcione como uma ligação telefônica, ele tem um caminho específico, uma ligação direta. Ele é liberado pelo nosso sistema nervoso central e ele vai chegar até o seu destino específico. Os hormônios não, os hormônios funcionam que nem se fosse uma frequência de rádio. A frequência ela é lançada no ar e se você tem o rádio, né, ele vai captar essa frequência para poder transmitir o som que está passando naquela rádio, entendeu? Então, existe uma diferença entre impulso nervoso e hormônios, e os dois são fundamentais no nosso organismo. E quem é que, então, é responsável por fabricar, por fazer, por controlar os hormônios? São glândulas e tecidos do nosso corpo, que junto com o nosso sistema nervoso vai integrar e regular funções como nutrição, metabolismo, circulação, excreção e reprodução. Bom, para dar início aqui, vou te mostrar rapidinho como que funciona as nossas glândulas endócrinas, né? Então, as nossas glândulas endócrinas, que são glândulas responsáveis pela produção de hormônios, elas não apresentam um canal secretor. Elas são liberadas diretamente na corrente sanguínea, que é aquilo que eu falei. Então, todo o organismo acaba tendo contato com esse hormônio, mas apenas o órgão que está necessitando desse hormônio ou que tiver o receptor para esse hormônio é que vai sofrer alteração. Então, o nosso sistema endócrino, ele é um conjunto de glândulas endócrinas e mistas que produzem hormônios para agir em células ou tecidos alvos que possuem receptores e regulam funções celulares, tá? Então, aqui a gente tem um sistema que, nesse mapa mental que foi colocado, que é o sistema hipotálamo-hipófise. O hipotálamo, ele funciona como uma glândula mestra, ele acaba coordenando a ação das outras glândulas, né? Então, na hipófise anterior aqui, ou chamada também de adenohipófise, ele vai fazer o controle aqui deixa eu tirar da frente, né? Isso. Da prolactina, né? Que é o hormônio que estimula as glândulas mamárias para a produção de leite, né? Durante a amamentação. Ele também vai coordenar aqui o hormônio do crescimento, né, também chamado de somatotrofina, ele vai agir na divisão celular, estimulando o crescimento, né, do tecido ósseo, muscular, cartilaginoso e outros tecidos, tá? Os IGF são fatores de crescimento semelhantes à insulina, eles estão em maior quantidade, né, maior produção durante a infância, e depois eles diminuem, tá? Depois nós temos aqui o hormônio tireoide estimulante, né, que é o T3 e o T4, depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele, eles regulam o metabolismo energético, e nós temos aqui também o hormônio adenocorticotrófico, ou também chamado de corticotrofina, né, ele vai agir, ele tem duas maneiras, isso aqui é acima dos rins, essa glândula, tá? Então, na parte mais externa, também chamada de córtex, ele vai produzir o cortisol e aldosterona. O cortisol tem respostas ao estresse de longo prazo e inibe o processo inflamatório. E a aldosterona, ele atua diretamente nos rins para reabsorção de sódio e água e eliminação de potássio, tá? E na parte mais interna vai ter os androgênios, né? Que aqui vai ter um efeito masculinizante, tá bom? Além disso, também vai coordenar aqui, né? A adenohipófise coordena também as gonadotrofinas, que são as gônadas. Quando é no corpo dos homens, vai agir diretamente nos testículos, né? Para a formação dos espermatozoides e produção de testosterona.
Na mulher, são 2 hormônios, né? Então, nós temos um hormônio, perceba que o FSH é dos dois, porque o FSH é um folículo estimulante, né? Que é ele que vai fazer com que aquela célula que antes não era um espermatozoide ou que não era um óvulo, ele estimula até que amadureça e se torne um espermatozoide, se torne um óvulo, tá? Então, tem a ação direta desse FSH, que é o folículo estimulante aqui, tá? E nos ovários, então, ele estimula a ovulogênese e a produção do estrogênio, né, para a recuperação do útero pós-menstruação, porque o útero, lembrem-se que tem a formação do endométrio, né, o espessamento do endométrio para receber um possível feto naquele lugar, para ele poder crescer, protegido e tudo mais. Se isso não acontece a fecundação, ele vai liberar. E quem é que faz com que libere isso daí? A progesterona. Então, o estrógeno, ele vai preparar o corpo da mulher para a gravidez e a progesterona vai fazer com que ocorra essa limpeza caso não haja a fecundação, né? Então, a progesterona vai agir diretamente na manutenção do endométrio uterino, tá? No caso, a progesterona também atua na questão de libido, período fértil e tudo mais. A gente vai voltar a falar sobre isso daí, tá bom? E a neurohipófise, né, que é a hipófise, aqui no caso é chamado de hipotálamo, mas a hipófise vai fazer o controle deixa eu tirar da frente, da ocitocina. A ocitocina, pessoal, também é chamada de hormônio do amor. A ocitocina, ela vai aumentar a contração muscular do útero, né, para a expulsão do feto, para a expulsão do bebê durante o nascimento, e também vai estimular aqui a expulsão de leite pelas glândulas mamárias, tá? Além dele, ele também faz a ação do hormônio antidiurético ou a vasopressina, tá bom? Bom, é só um minutinho aqui, pessoal. Bom, gente, voltando aqui. Então, pessoal, ele vai fazer a coordenação de todos esses hormônios, tá? Então, por isso que ele é chamado de glândula mestra. O nosso sistema endócrino, então, nós temos essas diversas glândulas, né, que vão regular respostas do organismo e secretar esses hormônios para as mais diversas funções. Para começar aqui, falando novamente sobre hipotálamo e hipófise, ele vai se localizar, o hipotálamo, abaixo do tálamo e regula através do sistema autônomo, controlando temperatura, balanço hídrico, batimentos cardíacos, entre outras. As células secretoras, né, do hipotálamo vai produzir o hormônio ADH e a ocitocina e controla as secreções da hipófise. A hipófise, então perceba que o hipotálamo controla inclusive a hipófise, tá? A hipófise ele que é a glândula mestra. Ela vai produzir e secretar o hormônio do crescimento, o hormônio adenocorticotrofina, o hormônio TSH, né, que é da tireoide, a prolactina, além de hormônios das gônadas, né, que são o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteizante, tá? E na neurohipófise tem uma origem nervosa, ele vai produzir, secretar os hormônios antidiurético e a ocitocina. São secretados por neurônios do hipotálamo, então eles são apenas armazenados e secretados pela neurohipófise, tá? E olha uma coisa interessante aqui sobre o diabetes, né? Existe um tipo de diabetes que a gente depois vai colocar todos os tipos aqui, que é o diabetes insípidos, que é um distúrbio hormonal causado pela falta do hormônio ADH, tá? Nesse caso, o organismo ele elimina grande quantidade de água com pouco líquido para compor o plasma, e o sangue então vai ficar mais concentrado em glicose, e o excesso de glicose provoca a sua eliminação pela urina. Então, a pessoa começa a liberar glicose pela urina. Tem até algumas pessoas que diziam o seguinte, né? Se no banheiro está acontecendo muita presença de formiga, pode ser que a pessoa está tendo esse tipo de diabetes, né? Pela formiga ser atraído pelo cheiro doce da glicose, tá? Depois, então, tem essas glândulas aqui, né, que é chamada de tireoide e paratireoide, que vai ficar próxima aqui, né,
desse canalzinho que a gente tem aqui da traqueia, né? A tireoide vai fazer o controle do metabolismo, vai produzir o T4 e o T3 e a calcitonina, né? Aí pode acontecer, no caso, né, da pessoa ter um excesso de produção do T3 e T4 ou uma baixa de produção desses dois hormônios, né? Então, quando acontece o excesso, a gente chama de hipertiroidismo, que aumenta a velocidade do metabolismo da pessoa, causando uma irritabilidade, calor, agitação, insônia, perda de peso, fala rápida e a estoftalmia, né? Que é quando a pessoa fica com o olho, parece que estufado para o lado de fora, tá? E pode acontecer, no caso da pessoa ter uma baixa, o que a gente chama de hipotiroidismo, que é a falta de iodo reduzindo o metabolismo e causando sonolência, fala e gestos lentos, excesso de peso, pele fria e seca. Então, se isso for causado na infância, pode ser irreversível porque ataca o sistema nervoso da criança, é uma doença que a gente chama de cretinismo, tá? Os hormônios aqui da tireoide, né, o T3 e o T4, eles vão, então, incrementar o metabolismo das células, acelerar o catabolismo, né, e aumentar o consumo de gorduras e carboidratos. E a calcitonina, ela vai inibir a saída de cálcio dos ossos, porque o nosso organismo vai retirando essa quantidade de cálcio dos ossos, isso poderia ser um problema, né, da pessoa ter uma descalcificação óssea, e causar a osteoporose. Então, é liberado esse hormônio aqui para bloquear essa ação, tá? As paratireoides são 4 glândulas que ficam aderidos na parte posterior das tireoides. Elas vão secretar o paratormônio, né, que regula os níveis de cálcio e fósforo no sangue, tá? Então, ele é responsável pelo aumento do nível de cálcio no sangue e retira o cálcio dos ossos, aumentando o nível desse íon na corrente sanguínea. Lembrando que o cálcio, ele é extremamente fundamental na membrana celular para fazer a bomba de sódio e potássio, né? Para fazer toda a questão da permeabilidade da membrana celular, tá? Então, por isso que a célula, ela precisa de consumir esse cálcio, e aí a ação do paratormônio é fundamental para todo o nosso corpo. O paratormônio e a calcitonina realizam o controle desses níveis normais, né? Então, quando o cálcio no sangue está alto, é liberado calcitonina, e aí ela vai induzir a deposição do cálcio nos ossos. Aí, quando tem uma baixa de cálcio no sangue, ela produz, então, libera o paratormônio, que aumenta a retirada de cálcio dos ossos. Perceba que é um ciclo, tá? Então, tem um aumento e diminuição, e aí esses dois hormônios vão fazer essa ação para que haja um equilíbrio, tá bom? Depois nós temos as glândulas adrenais, né? As glândulas adrenais, também chamadas de suprarrenais, elas ficam localizadas acima dos rins, né? E elas vão ter na região mais externa, como eu já comecei falando para vocês, que é o que a gente chama de córtex, produz os hormônios glicocorticoides, né? Que é a aldosterona, e as mineracorticoides, né, que é o cortisol. A gente conhece como cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? Se a pessoa tem uma liberação muito alta aqui do cortisol, ela também vai ter muitas dificuldades em relação ao estresse. Na medula, que é na região mais interna, vai produzir a epinefrina e adrenalina e norepinefrina ou noradrenalina. É o que a gente conhece como adrenalina e noradrenalina, que vai ter essa ação antagônica, tá? Então, no caso aqui da glicocorticoide, ele tem uma função anti-inflamatória, né, e transforma as gorduras em proteínas de glicose. No caso do cortisol, né, mineralocorticoide, ele provoca a reabsorção de sais minerais pelos rins e, consequentemente, o aumento da pressão arterial, tá bom? Então, no caso, se for no córtex, é esses dois. Agora, se for na região mais interna, né, ele vai produzir adrenalina, que vai preparar o seu corpo para fugir ou lutar. É liberado por essas glândulas, fica em cima dos rins. Ela também é conhecida como epinefrina, como a gente já falou, um hormônio produzido em situações de alto estresse ou emocionantes. Ele estimula aumento da frequência cardíaca, contrai vasos sanguíneos,
dilata vias aéreas, né? Aumentando aí a capacidade respiratória e assim aumentar o fluxo sanguíneo para os músculos e oxigênio para os pulmões. Então, ele realmente prepara o corpo da pessoa para uma situação de risco. Já a noradrenalina, ele vai aumentar aí situações de concentração e alerta. Ela também conhecida, né, como norepinefrina, é um neurotransmissor que afeta a atenção e ações de resposta no cérebro. Também se relaciona com processos cognitivos de aprendizagem, criatividade e memória. Então, se a pessoa tem uma baixa da noradrenalina, ela vai ter dificuldades nessas ações aqui, tá? Então, por isso que hoje a gente já entende que a maioria dos distúrbios educacionais, né, vamos dizer assim, distúrbios de aprendizagem, estão relacionados à baixa produção de alguns hormônios e neurotransmissores. Não é uma loucura apenas da cabeça da pessoa, tá? Então precisa de tratamento e acompanhamento específico e muitas vezes até com o uso de medicamentos para fazer o controle, tá bom? Por último aqui, por último nada, tem mais dois. O pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula mista, né, que vai despejar suco pancreático no duodeno e também vai produzir a insulina e o glucagon. A insulina, ela facilita a entrada de glicose nas células e auxilia no depósito de glicogênio no fígado. Então, o fígado vai armazenando esse glicogênio. Ele reduz a concentração de glicose no sangue. Já o glucagon é a ação contrária da insulina, né? Então, ele quebra o glicogênio armazenado no fígado, produzindo glicose e aumenta a concentração de glicose no sangue. Então, um vai ter ação, perceba que os hormônios sempre vai ter um que age de uma maneira, o outro que vai fazer uma retroação, uma ação contrária, né? Então, o pâncreas tem células beta que vão produzir a insulina, absorve glicose no fígado e armazena em glicogênio. Teve uma baixa no sangue, né? Então, tem essa baixa de glicose no sangue. Ele vai estimular novamente as células alfa aqui do pâncreas e inibir as células beta, produz então glucagon. O glucagon quebra o glicogênio para liberar essa glicose no sangue, tá? Então, perceba que também é um ciclo em que fica um com ação antagônica ao outro para fazer esse equilíbrio. E olha que interessante esse quadro, tá? Então, esse quadro, ele desvenda, né? Antes a gente identificava apenas 2 tipos de diabetes, hoje a gente já sabe que existem 4 tipos diferentes, né? A do tipo 1, que é o que a gente chamava de insulino-dependentes. Então, o sistema imune da pessoa, as células de defesa da pessoa vai atacar as células beta e aí ela não consegue produzir insulina para o corpo. Então, a pessoa fica dependente da administração diária de insulina. A do tipo 2, que era chamado de diabetes tardio, é aquele que dá na velhice, né? A pessoa, ela, por conta do uso ineficaz da insulina pelo corpo, então a pessoa ela acaba ficando produzindo uma menor quantidade de insulina. Nesse caso aqui do tipo 2, apenas atividade física e planejamento alimentar já consegue fazer o equilíbrio da produção dessa insulina. Nós temos também um outro tipo de diabetes aqui que é chamado de LADA, né? Ou diabetes latente, autoimune do adulto, que é diferente do que acontece lá do tipo 1. Então, é uma transição entre 1 e 2 em pacientes jovens adultos, que há uma presença de anticorpos anti-insulina. Ele também requer insulina no início do tratamento. Às vezes, com o equilíbrio, a pessoa passa a não ser mais tão dependente, né, da insulina. E a diabetes gestacional. A diabetes gestacional, ela tem uma condição temporária durante a gestação apenas e depois ela desaparece, tá? Também é possível fazer o tratamento desse tipo de diabetes. A última aqui que a gente vai dizer em relação a hormônios específicos são as gônadas. Gônadas são as glândulas sexuais, né, que produzem gametas e hormônios. No caso dos homens, são os testículos, que vai produzir os espermatozoides, mas além disso, produz também o que a gente chama de andrógenos, a testosterona do homem, tá? O hormônio masculino. No caso das mulheres, são os ovários. O ovário, então, é considerada aí a gônada feminina, que produz óvulo, né, que é o gameta feminino, e hormônios femininos, que é o estrógeno e a progesterona. E olha só, né, no caso da mulher, como são 2 hormônios,
esses hormônios vão ter ação de alta e baixa em períodos diferentes, né? Perceba que a progesterona, que é esse risquinho roxo aqui, ele vai ter uma alta aqui na fase luteínica, né? Nessa fase aqui, que é depois que passou a fase de ovulação, tá? Então, o corpo da mulher tem um espessamento aqui do endométrio, né? E esse corpo está sendo preparado aí para uma possível gravidez. Quando é no caso do estrógeno aqui, ele prepara para a ovulação, tá? Então, é ele aí que vai causar processos de ovulação, liberação aqui na fase folicular, né, para o hormônio folículo estimulante, para que a pessoa ela tenha um amadurecimento daquela célula para se transformar num óvulo, tá? E tem também, interessante que esse gráfico que eu coloquei tem uma diferença de temperatura. Durante o período fértil da mulher, ela tem uma temperatura um pouco mais alta, tá? E depois que passa, baixa de novo essa temperatura. Então, no corpo da mulher tem essa variação de temperatura por conta da variação hormonal, tá? No caso dos homens, a testosterona, ela também vai agir de maneiras diversas pelo corpo, né? Então, na pele, provoca crescimento de pelos ou calvície, né? E tonacidade também da pele, né? Fica um tônus, mas não fica tão flácido. Por isso que o homem não tem uma facilidade à flacidez, tá? Por conta da testosterona. Os músculos, a ação da testosterona no músculo vai fazer com que ocorra um aumento de massa e força muscular. A gordura abdominal é queimada também com a testosterona. Os ossos, né, aumentam uma densidade óssea. No caso do cérebro, ele faz o controle do desejo sexual, acuidade mental e a agressividade, né, quando ele está em alta. Nos órgãos sexuais masculinos, é a testosterona que controla a ereção, a produção de esperma e o crescimento prostático. E na medula óssea, a produção de glóbulos vermelhos, né? Então, perceba que todas essas ações aqui da testosterona, né, muito desejadas aí pelos atletas, acaba fazendo com que esses atletas acabam recorrendo, né, ao uso de anabolizantes, que é feito a partir de testosterona de laboratório, tá bom? Bom, para terminar, gente, a gente tem alguns outros hormônios aqui, né, que vai ter atuação em outros tecidos. Então, nós temos a leptina, né, que é produzida nas células de gordura, é responsável pela saciedade, redução da indigestão alimentar e aumento do gasto energético. Outras funções ligadas ao funcionamento do sistema imune, cardiovascular e reprodutor. E ele vai ter uma ação antagônica aqui, a grelina, tá? Além dele, nós temos o hormônio atrial natriurético, que ele é secretado quando ocorre um aumento anormal dos átrios, indicando aumento da pressão sanguínea. Ele que provoca a excreção do sódio e água pelos rins, garantindo o retorno do volume normal no sangue, tá? Ele vai impedir a insuficiência cardíaca. Nós temos também aqui quem que são esses daí? As prostaglandinas, né? Que a sua ação é bastante ampla, aumenta a permeabilidade dos capilares sanguíneos, atrai macrófagos, fagocitadores para processos inflamatórios. Eles causam contrações uterinas, reduzem a secreção gástrica e a pressão sanguínea e inibem a agregação de plaquetas, auxiliando no combate de tromboses. Na gravidez, o excesso de estrógeno aumenta os níveis de prostaglandina, tá? Provocando a contração do endométrio e, consequentemente, a expulsão do feto. E, por último, aí, os hormônios gastrointestinais. Os tecidos do estômago e do intestino delgado aqui produzem hormônios que atuam estimulando ou inibindo a secreção de fluidos e enzimas. Dentre eles, nós temos a gastrina, que é produzida e secretada pela parede do estômago, estimula a eliminação do suco gástrico, né? E o estímulo para a sua secreção é a presença do alimento no estômago. Outra coisa que ele também pode ser estimulado aqui, a mastigação. Tá? Então, por isso, se a pessoa tem costume de mastigar muito chiclete, ela pode ter problemas estomacais, porque, no caso, ele está produzindo um suco gástrico e não está tendo alimento lá.
A enterogastrona é secretada pelo intestino delgado, ele inibe a motilidade gástrica e a secreção do ácido clorídrico pelo estômago. A sua secreção é estimulada pela presença de ácidos graxos no intestino delgado. Quando o alimento chega lá no intestino delgado, né, ele saiu do estômago para chegar no intestino delgado, é liberado esse daqui para que o estômago pare de secretar, de liberar o ácido clorídrico, senão vai causar úlcera, né? Então, ele vai fazer uma ação para parar de produzir essa gastrina aqui. A secretina é um hormônio secretado pelo intestino delgado e ele vai estimular a produção de bile pelo fígado, porque aí o fígado produz a bile para ser lançada lá no intestino para poder fazer a quebra de gorduras, tá? A sua secreção é desencadeada pela presença de ácido clorídrico no intestino delgado. Por último aí, a colicistocinina ou a pancreosinina é produzida pelo intestino delgado também e a sua função é estimular a liberação de enzimas pancreáticas e liberação de bile pela vesícula biliar. Sua secreção é estimulada pela presença do alimento no intestino, né? Então, esses outros hormônios aqui, eles são produzidos para que haja uma digestão mais eficaz, né, do alimento quando a pessoa se alimenta, certo? Eu sei que é bastante coisa, pessoal, que eu falei bastante aqui, mas é bastante importante a gente estudar sobre o sistema endócrino e toda a ação que ele vai ter no nosso organismo. Para fechar, quero fazer o exercício que está na página 70 de vocês, que é esse primeiro aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele diz o seguinte: embora seja visto como um vilão, o colesterol é muito importante para o organismo humano, porque ele é precursor da síntese de testosterona e progesterona, agente oxidante dos carboidratos, esse aqui a gente elimina, pode ser que ele seja o A aqui, responsável pela resistência de cartilagens e tendões. Nossa, ele tá falando uma coisa que não tem nada a ver com cartilagem, né, gente? Cartilagem não recebe nem corrente sanguínea. Como que vai chegar o colesterol lá? Cofator das reações biológicas? Também não, tá? Então, seria a alternativa A. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Eu sei que foi bastante corrido, mas a gente precisava finalizar esse conteúdo que estava atrasado aí. E você já pode fazer um mapa mental sobre o sistema endócrino no seu fichário. Eu não passei a fundamentação bíblica, porque eu vou passar quando a gente for falar sobre reino vegetal, tá bom? Bom, é isso e até a próxima aula.